Lembrando a todos que toda a sugestão de vídeo vai ser passado para esse vídeo aqui e que eu farei caso eu conheça ou que a pessoa seja. Mas de qualquer jeito, a playlist está sendo feita aqui. É isso, minha gente. Espero que gostem. Pausa, foi. Link na descrição. Imediatamente, as forças de Neo Arcadia começam a se aproximar da resistência por diversos lugares. As operadoras identificam as áreas de origem. Era uma mobilização em massa contra eles. Zero precisava agir imediatamente. Pelo deserto, os exércitos não paravam de chegar e até monstros subterrâneos eram enviados. O líder dessa companhia militar era ninguém menos que Anubis Necromances, em sua quinta ressurreição. Weil tinha trazido o deus da morte de volta. A batalha se repete e o resultado também. Depois do deserto, era a vez de impedir os exércitos na floresta de Anatre. Essa era a Floresta do Leste, um dos santuários místicos nos pontos cardeais. Por essa floresta e pelo santuário, uma nova onda de máquinas tentava se aproximar da resistência, lideradas por ninguém menos que Hano Machine. O macaco chama seu oponente de Antigo Deus da Destruição, um nome do qual Zero não se lembra. Restava agora impedir a última investida de Neo Arcadia contra a resistência. As forças armadas agora vinham da base polar. Zero consegue se infiltrar na base enquanto fatia seus oponentes. Seu último desafio nesse lugar era o já conhecido Blizzak Stagroth. Também ressuscitado por Weil, o reploide de gelo faz de tudo para vencer e acaba falhando miseravelmente. Apesar do apuro, essa investida da Utopia acabou deixando um rastro que as operadoras conseguiram seguir, identificando a localização exata de um centro de comando neo-arcadiano. Não era uma chance que dava para desperdiçar. As operadoras transferem um reploide lendário para as coordenadas indicadas. Era um elevador orbital que levava para outra área de comando central fora da Terra, a Área X2. A primeira Área X tinha sido completamente destruída no confronto entre Zero e Copy X, e parecia que essa luta orbital estava destinada a acontecer mais uma vez. A cópia pergunta se Zero sabia o que estava fazendo, se ele estava de consciência limpa ao se associar com extremistas, em ser um herói lendário e ajudar um exército do mal. Você está dizendo que nós somos um exército do mal e que vocês estão lutando por justiça? Pergunta Zero, admirado com a cara de pau de Copy X. Exatamente isso! Praticamente todos os humanos apoiam a nossa causa. Todos eles sonham com o dia em que exterminaremos os extremistas. Que valor tem a justiça que humanos satisfeitos com tanto conforto procuram? Quem liga para valor? Neo Arcadia está fazendo o que é certo. Isso é prova suficiente de que o que estamos fazendo é certo. Copy X muda para sua forma de batalha. Em plena órbita, a batalha se repete. Copy X possui as mesmas habilidades e Zero se lembrava bem de que o problema não era essa forma, mas a próxima. O reploide lendário vence, mas algo interessante acontece em seguida. A cópia tenta apelar para Omega e Weil, mas o próprio Cyber Elf X chega para dar a informação de que nenhum dos dois estava ali mais. A cópia só estava sendo feita de otária o tempo todo. Ele se irrita e tenta ir para sua segunda forma, mas havia uma armadilha. Se o Copy X tentasse fazer a sua segunda transformação, explodiria sem deixar rastros. E foi exatamente o que aconteceu. Enquanto isso, em todas as telas de Neo Arcadia, o Cyborg passava um triste recado. Ouçam, cidadãos de Neo Arcadia, pois eu tenho notícias tristes para dar. Agora mesmo, o nosso herói Mestre X foi pego por extremistas sanguinários e acabou por perder a vida. Portanto, de acordo com o decreto número 8, eu, Dr. Weil, serei seu novo líder. É hora de parar esses extremistas. Obrigado a todos. Acabei de confirmar o suporte da população. Vou ter que pedir a todos vocês que façam algumas coisas. Neo Arcadia não saberá o que é paz de verdade enquanto os extremistas não forem erradicados. Vamos lutar juntos até que todos eles desapareçam. Estava tudo realmente indo conforme os planos dele. Zero e X se perguntam se o maligno Weil, banido e ressurgido, tentaria repetir o que fez durante as Elf Wars. X pensa em falar algo sobre Omega para seu amigo, mas muda de ideia. O que vale é o coração e não o corpo, diz X antes de desaparecer. O coração? Zero se pergunta. Sem mais o que fazer por ali, retorna para a base. Dr. Weil era agora o novo governador de Neo Arcadia. Zero não se conforma com o fato de os humanos não reagirem, simplesmente aceitaram a liderança do exilado e ficou por isso mesmo. São vidas com muita comida e conforto, Ciel responde. As pessoas pararam de pensar com as próprias cabeças. Deve haver quem ainda queira fazer algo. Se nós pudéssemos informar para essas pessoas o que o Weil realmente planeja fazer, talvez até conseguíssemos mudar Neo Arcadia.
As operadoras dizem que era possível coletar informações sobre o Weil em alguns lugares e provar de forma irrefutável o mal que ele estava planejando, além de ter uma boa noção de sua localização e próximos passos estratégicos. Zero acredita que essa ideia é de grande valia e se prontifica. A primeira área investigada é uma usina elétrica. Era estranho que aquele lugar tenha sido desativado no meio de uma crise energética, mas foi o que aconteceu. Em vários momentos é necessário que Zero energize terminais para poder enxergar melhor. Depois de explorar bastante, descobre o que realmente estava em curso por ali. A usina produzia cópias em massa da Dark Elf, criando um exército inteiro de elfos bebês. Nós desligamos esse lugar, dizia o juiz Kubbit Foxstar, para armazenar os elfos bebês sem levantar suspeitas. Mas agora que você sabe, preciso acabar com você. Eu sou Kubbit Foxstar, membro dos Números de Weil, e vou garantir que você não diga um pio do que viu aqui. A raposa de 9 caudas ataca de forma coordenada e difícil, mas não era um desafio demais para Zero. Com a morte de Foxstar, todas as cópias da Dark Elf se foram e nenhum rastro foi deixado para trás, não restando provas da existência dessa produção. A próxima área era nas planícies nevadas, onde vários containers caíram da nave de Weil. Possivelmente neles existiam dados e informações importantes sobre Weil e Ômega. As forças de Neo Arcade já estavam no lugar, então não seria uma exploração fácil. Através de um terreno acidentado e infestado de inimigos, Zero atravessa portas de segurança do container e se pergunta se era ali que ele encontraria os dados, mas é surpreendido por um dos juízes, agora nada mais que um dos Números de Weil. Seu nome é Glacier Le Cactank. Cactank costumava ser justo e ter um bom coração em seus julgamentos, mas a lavagem cerebral mudou tudo. Seu único objetivo agora era proteger Weil e seus planos. Isso incluía defender dados críticos e informações comprometedoras. Com ataques de gelo, o Reploid Cacto tenta punir Zero pelo crime de tentar roubar todas aquelas informações, mas nenhum dos lacaios de Weil era desafio suficiente. Com a área segura, os soldados da Resistência começam a coleta de dados e Zero retorna para a base. A próxima missão era uma das mais importantes. As ruínas de uma biblioteca arcaica tinham sido descobertas, completamente submersas, porém potencialmente contendo muito conhecimento antigo de Neo Arcadia. Era extremamente importante que Zero conseguisse coletar o máximo de informações que pudesse. Da entrada, ele vai em direção ao centro de armazenamento de dados, consulta um terminal e descobre que ainda existiam informações importantes em 4 localidades. Arquivo 650326, Dr. Weil, de Neo Arcadia, criador de Ômega, alterou a Mother Elf dando início às Elf Wars, banido de Neo Arcadia após a guerra. Arquivo 815156, Ômega, o Reploid definitivo, criado por Dr. Weil, possui poderes incríveis quando combinado com a Dark Elf, banido para o espaço com Weil para evitar outra guerra. Arquivo 351848, Dark Elf, oficialmente conhecida como Mother Elf, criador desconhecido. Esse Cyber-Elfo foi originalmente criado com o propósito de restaurar Mavericks para o seu estado normal, mas a Mother Elf foi alterada por Weil para ser usada com o intuito de manipular os Reploids ao reescrever seus programas livremente. Esse terrível poder foi selado para evitar o uso indevido. Além desses dados, Zero encontra outro arquivo corrompido que falava sobre as Elf Wars e decide levar para a base, mas não poderia ir embora sem antes enfrentar um dos números de Weil. O ex-juiz Voltil Biblio exige a devolução de todos aqueles dados e parte para o ataque. Num jogo bizarro, a Embia se esconde e aparece pelos vãos das paredes, mas nenhum de seus ataques é efetivo o suficiente. Enquanto Zero analisava os dados, Zero já estava a caminho de um elevador neo-arcadiano recém-finalizado. As pistas indicavam que algo estava sendo trazido de bem abaixo no subsolo. Mesmo com um nível forte de segurança, Zero consegue chegar no elevador e inicia sua descida, enfrentando dezenas de inimigos no caminho. No último andar, abaixo da superfície, o último dos números de Weil, Tretista Kelverian, aparece. Aqui vale uma pequena pausa. Se você tá achando os nomes meio estranhos, assim que terminar de ver esse vídeo de história, assista o vídeo em que eu explico a origem dos nomes desses Reploids mútuos. Tem referências que você nem imagina. Voltando, o antigo juiz se surpreende ao ver um Reploid tão pequeno ser capaz de causar tantos problemas e parte pra briga prometendo quebrar o pescoço do Reploid vermelho. Apesar de grande e forte, Kelverian não consegue sobrepujar as habilidades de Zero. Na base, o objetivo da construção do elevador fica clara. Estavam usando para transportar cristais Energin, só não sabiam ainda o motivo de minerar tantos. Agora que a responsabilidade de encontrar Weil e descobrir seus planos era da inteligência da base, Zero decide ver a situação de Arpuia na sala de manutenção, onde o encontra de pé. Você já consegue se levantar? Pergunta Zero admirado. É realmente difícil te manter no chão. Qual o seu objetivo? Por que me resgatou? Tá esperando algum favor em troca? Talvez... Servo entra, interrompendo a conversa, e pergunta como Arpuia se sente. Terrível! Só o pensamento de ter sido ajudado por vocês me dá náuseas. Arrancado da minha posição, tirado de Neo Arcadia, eu não passo de uma ferramenta usada. Isso não é verdade. Você apenas lutou pelos seus ideais. Como nós fazemos, você não cometeu nenhum erro.
Meus ideais? Eu não posso mais ficar sentado. Precisamos proteger os humanos de Weil. Precisamos impedi-lo imediatamente. Serval tenta alertar Arpuia sobre sua condição física. Ainda precisava se recuperar, mas o guardião não se importava. Ele é um guerreiro, nascido para proteger os humanos. Um orgulhoso guerreiro de Neo Arcadia. Mesmo que seu corpo caia em ruínas, ele ainda lutaria pela humanidade. O guardião se retira e Zero é chamado na sala de comando. O arquivo corrompido das Elf Wars foi recuperado e os dados nele diziam: perto do fim das Maverick Wars, muitos Cyber-Elfos foram usados. Desse momento até o final do conflito fica compreendido o período conhecido como Elf Wars. Essa guerra em particular, marcado pelo uso da Dark Elf e de suas cópias, os Elfos Bebês, para amplificar e controlar os Reploids durante as batalhas, é considerada a pior guerra da história. Ao fim de tudo, num período de 4 anos, 90% de todos os Reploids e 40% de todos os humanos morreram. Ninguém na Resistência tinha sequer a menor noção das proporções do crime de Weil até aquele momento. O Cyborg foi responsável por nada menos que a pior guerra com a maior taxa de mortalidade da história humana. Diante disso, Ciel desconfiava que Weil pretendia usar os Elfos Bebês para controlar os Reploids mais uma vez. Aquela fábrica protegida por Foxstar deveria existir com esse propósito: criar mais e mais Elfos Bebês. Weil, se apoderando do corpo das navegadoras, se comunica com Ciel. Excelente trabalho, doutora Ciel, mas é uma pena que seja tarde demais. Dessa vez, Ômega está absolutamente perfeito. Agora eu consigo manipular qualquer Reploid do planeta sem precisar usar Elfos Bebês e fazê-los obedecer a qualquer ordem minha. Está na hora, Ômega. Agora vocês vão ver, seus humanos imprestáveis, o que conseguiram por banir o Dr. Weil. Sintam o terror, Reploides tolos que me baniram. Gravem meu nome sobre esse mundo. O nome do seu novo governador. O nome é Dr. Weil, e o mundo todo está em minhas mãos. Eu tenho o poder de esmagá-lo entre os meus dedos a qualquer momento. Os Reploids da Resistência mal conseguem se mover por conta própria e soldados levantam suas armas contra Zero e Ciel. Prestes a atirar, são impedidos por X, que foi capaz de desativar o poder da Dark Elf na base. Zero pergunta a X onde Weil estava e descobre a localização do ciborgue genocida. Sub-Arcadia, a fonte de toda a energia da Utopia. Era de lá que ele e Ômega estavam transmitindo o poder da Dark Elf para o mundo todo. Os únicos capazes de se mover livremente eram X e Zero, colocando nos ombros de Zero a responsabilidade de salvar o mundo da aniquilação. Transferido para Sub-Arcadia, Zero se depara com um portal. A presença de Ômega na Terra havia causado distorções e aberto portas entre o mundo real e o cyberespaço. Em diversos outros locais, esses portais tinham sido vistos, mas dessa vez uma surpresa o aguardava do outro lado. Ninguém menos que o guardião Hidden Phantom. Eu nunca pensei que te veria novamente nesse mundo. Se todos esses portais se abriram por causa do Ômega, então o destino é realmente um bastardo irônico. Zero não compreende como Phantom pôde reaparecer. Ele tinha morrido diante de seus olhos. Esse mundo é apenas uma sombra, onde as almas dos Reploids e os Cyber-Elfos vivem. Depois que você me derrotou, eu me tornei uma alma e de alguma forma vaguei de volta ao cyberespaço. Esse espaço para onde todos os dados fluem no final. E foi aqui que descobri todas as verdades sobre Ômega, Dark Elf e você, Zero. Isso mesmo, tudo. Onde você quer chegar? Exatamente nisso. Você nunca teve o que é necessário para ser um herói. Eu não suporto olhar para você. Agora é hora de ser deletado pelas minhas mãos. Sem entender, Zero se vê envolvido numa batalha contra uma alma. O resultado é o mesmo do passado. Phantom cai derrotado. Você realmente tem a alma de um herói? Vá, lute contra o Ômega e mostre o que esse corpo pode fazer. Será que sua lâmina ainda vai cortar depois que você souber a verdade? Você tem o que é preciso para ser um herói? Só você pode dizer. Phantom desaparece e o Reploid lendário segue seu caminho por Sub-Arcadia até encontrar Weil. Que bonitinho, Zero. Brincando de herói, fazendo tudo isso sozinho. Todos os Reploids no mundo estão sob meu poder. Humanos são como porcos, dependendo dos Reploids para sua própria existência. Você entende, não é? Que se eu quisesse, eu poderia exterminar todos os humanos num piscar de olhos. O Cyborg desaparece e deixa os Elfos Bebês para tomarem conta de seu inimigo. Eles já tinham sido derrotados uma vez. Vencer de novo não seria um problema. O problema verdadeiro era dar tempo para Weil. X tinha conseguido novas coordenadas, dessa vez para o laboratório do vilão. Esse era o destino final, o momento derradeiro no qual Zero seria bombardeado com todas as verdades que sua memória perdeu. Ironicamente, o laboratório de Weil era próximo de onde Zero havia sido encontrado por Ciel. Entre plataformas e espinhos, correndo contra o tempo, mais uma vez é necessário acabar com os números de Weil. Não bastava ter manipulado os juízes gentis, transformado todos eles em meras máquinas de combate. Nem mesmo na morte foram respeitados, mas dessa vez teriam seu merecido descanso. Finalmente, no laboratório, uma conversa reveladora acontece.